Artigo 171. O adolescente apreendido por força de ordem judicial será, desde logo, encaminhado à autoridade judiciária. Artigo 172. O adolescente apreendido em flagrante do ato infracional será, desde logo, encaminhado à autoridade policial competente. Artigo 172, parágrafo único. Havendo repartição policial especializada para atendimento de adolescente e em se tratando de ato infracional praticado em coautoria com maior, prevalecerá a atribuição da repartição especializada, que, após as providências necessárias e conforme o caso, encaminhará ao adulto a repartição policial própria. Artigo 173. Em caso de flagrante de ato infracional cometido mediante violência ou grave ameaça à pessoa, a autoridade policial ou que seja por ordem escrita e fundamentada da autoridade judiciária competente, examinar-se-á, desde logo e sob pena de responsabilidade, a possibilidade de liberação imediata. Agora, explicarei. Artigo 173, inciso primeiro ao terceiro. Lavrar auto de apreensão, ouvidos as testemunhas e o adolescente. Apreender o produto e os instrumentos da infração. Requisitar os exames ou perícias necessárias à comprovação da materialidade e autoria da infração. Artigo 173, parágrafo único. Nas demais hipóteses de flagrante, a lavratura do auto poderá ser substituída por boletim de ocorrência circunstanciado. Artigo 174. Comparecendo qualquer dos pais ou responsável, o adolescente será prontamente liberado pela autoridade policial, sob termo de compromisso e responsabilidade de sua apresentação ao representante do Ministério Público, no mesmo dia ou, sendo possível, no primeiro dia útil imediato, exceto quando, pela gravidade do ato infracional, a sua repercussão social deva o adolescente permanecer sob internação para a garantia de sua segurança pessoal ou manutenção de ordem pública. Artigo 175. Em caso de não liberação, a autoridade policial encaminhará, desde logo, o adolescente ao representante do Ministério Público, juntamente com cópia do auto de apreensão ou boletim de ocorrência. Artigo 175, parágrafo primeiro. Sendo impossível a apresentação imediata, a autoridade policial encaminhará o adolescente à entidade de atendimento, que fará a apresentação ao Ministério Público no prazo de 24 horas. Artigo 175, parágrafo segundo. Nos locais onde não houver entidade de atendimento, a apresentação far-se-á pela autoridade policial. A falta de repartição policial especializada, o adolescente aguardará a apresentação em dependência separada da destinada a maiores, não podendo, em qualquer hipótese, exceder o prazo referido no parágrafo anterior. Artigo 176. Sendo o adolescente liberado, a autoridade policial encaminhará imediatamente ao representante do Ministério Público cópia do auto de apreensão ou boletim de ocorrência. Artigo 177. Se, afastada a hipótese de flagrante, houver indícios de participação de adolescente na prática de ato infracional,
A autoridade policial encaminhará ao representante do Ministério Público relatório das investigações e demais documentos. Artigo 178. O adolescente a quem se atribua a autoria de ato infracional não poderá ser conduzido ou transportado em compartimento fechado de veículo policial, em condições atentatórias à sua dignidade, ou que impliquem risco à sua integridade física ou mental, sob pena de responsabilidade. Artigo 179. Apresentado o adolescente, o representante do Ministério Público, no mesmo dia e à vista do auto de apreensão, seja pelo boletim de ocorrência ou relatório policial, devidamente autuados pelo cartório judicial e com informação sobre os antecedentes do adolescente, dessa forma, procederá imediata e informalmente à sua oitiva e, em sendo possível, de seus pais ou responsável, vítima e testemunha. Artigo 179, parágrafo único. Em caso de não apresentação, o representante do Ministério Público notificará os pais ou responsável para a apresentação do adolescente, podendo requisitar o concurso das polícias civil e militar. Artigo 180. Adotadas as providências autuadas pelo cartório judicial e com informação sobre os antecedentes do adolescente, em oitiva, o representante do Ministério Público poderá: artigo 180, inciso 1º ao 3º, promover o arquivamento dos autos, conceder a remissão, representar a autoridade judiciária para a aplicação da medida socioeducativa. Artigo 181. Promovido o arquivamento dos autos ou concedida a remissão pelo representante do Ministério Público, mediante termo fundamentado, que conterá o resumo dos fatos. Os autos serão conclusos à autoridade judiciária para homologação. Artigo 181, parágrafo 1º. Promovido o arquivamento dos autos ou concedida a remissão pelo representante do Ministério Público, homologado o arquivamento ou a remissão, a autoridade judiciária determinará, conforme o caso, o cumprimento da medida. Artigo 182. Se, por qualquer razão, o representante do Ministério Público não promover o arquivamento ou conceder a remissão, oferecerá representação à autoridade judiciária, propondo a instauração de procedimento para a aplicação da medida socioeducativa que se afigurar a mais adequada. Artigo 182, parágrafo 1º. Se, por qualquer razão, o representante do Ministério Público não promover o arquivamento ou conceder a remissão, oferecerá representação por petição, que conterá o breve resumo dos fatos e a classificação do ato infracional, e, quando necessário, o rol de testemunhas, podendo ser deduzida oralmente e em sessão diária, instalada pela autoridade judiciária. Artigo 182, parágrafo 2º. Se, por qualquer razão, o representante do Ministério Público não promover o arquivamento ou conceder a remissão, oferecerá representação
a qual independe de prova pré-constituída da autoria e materialidade. Artigo 183. O prazo máximo e improrrogável para a conclusão do procedimento, estando o adolescente internado provisoriamente, será de 45 dias. Artigo 184. Oferecida a representação, a autoridade judiciária designará audiência de apresentação do adolescente, decidindo, desde logo, sobre a decretação ou manutenção da internação, observando que a internação, antes da sentença, pode ser determinada pelo prazo máximo de 45 dias. Artigo 184, parágrafo 1º. O adolescente e seus pais ou responsável serão cientificados do teor da representação e notificados a comparecer à audiência, acompanhados de advogado. Artigo 184, parágrafo 2º. Se os pais ou responsável não forem localizados, a autoridade judiciária dará curador especial ao adolescente. Artigo 184, parágrafo 3º. Não sendo localizado o adolescente, a autoridade judiciária expedirá o mandado de busca e apreensão, determinando o sobrestamento do feito até efetiva apresentação. Artigo 184, parágrafo 4º. Estando o adolescente internado, será requisitada sua apresentação, sem prejuízo da notificação dos pais ou responsável. Artigo 185. A internação, decretada ou mantida pela autoridade judiciária, não poderá ser cumprida pelo adolescente que cometeu o ato infracional em estabelecimento prisional. Artigo 185, parágrafo 1º. Inexistindo na comarca entidade com características onde a medida de internação seja cumprida em entidade exclusiva para adolescentes, em local distinto daquele destinado ao abrigo, obedecida a rigorosa separação por critérios de idade, compleição física e gravidade da infração, o adolescente deverá ser imediatamente transferido para a localidade mais próxima. Artigo 185, parágrafo 2º. Sendo impossível a pronta transferência, o adolescente aguardará sua remoção em repartição policial, desde que em seção isolada dos adultos e com instalações apropriadas, não podendo ultrapassar o prazo máximo de 5 dias, sob pena de responsabilidade. Artigo 186. Comparecendo o adolescente, seus pais ou responsável, a autoridade judiciária procederá à oitiva dos mesmos, podendo solicitar opinião de profissional qualificado. Artigo 186, parágrafo 1º. Se a autoridade judiciária entender adequada a remissão, ouvirá o representante do Ministério Público, preferindo decisão. Artigo 186, parágrafo 2º. Se o fato grave, passível de aplicação de medida de internação ou colocação em regime de semi-liberdade, a autoridade judiciária, verificando que o adolescente não possui advogado constituído, nomeará defensor, designando, desde logo, audiência em continuação, podendo determinar a realização de diligências e estudo do caso.
Artigo 186, parágrafo 3º. Comparecendo o adolescente, seus pais ou responsável, a autoridade judiciária procederá à oitiva dos mesmos e o advogado constituído ou o defensor nomeado, no prazo de 3 dias, contando da audiência de apresentação, oferecerá defesa prévia e rol de testemunhas. Artigo 186, parágrafo 4º. Na audiência em continuação, ouvidas as testemunhas arroladas na representação e na defesa prévia, cumpridas as diligências e juntado o relatório da equipe interprofissional, será dada a palavra ao representante do Ministério Público e ao defensor, sucessivamente, pelo tempo de 20 minutos para cada um, prorrogável por mais 10, a critério da autoridade judiciária, que em seguida proferirá a decisão. Artigo 187. Se o adolescente devidamente notificado não comparecer injustificadamente à audiência de apresentação, a autoridade judiciária designará nova data, determinando sua condução coercitiva. Artigo 188. A remissão, como forma de extinção ou suspensão do processo, poderá ser aplicada em qualquer fase do procedimento, antes da sentença. Artigo 189. A autoridade judiciária não aplicará qualquer medida, desde que reconheça na sentença. Agora explicarei. Artigo 189, inciso 1º. Estar provada a inexistência do fato. Artigo 189, inciso 2º. Não haver prova da existência do fato. Artigo 189, inciso 3º. Não constituir o fato do ato infracional. Artigo 189, inciso 4º. Não existir prova de ter o adolescente concorrido para o ato infracional. Artigo 189, parágrafo único. Na hipótese de provada a inexistência do fato, estando o adolescente internado, será imediatamente colocado em liberdade. Artigo 190. A intimação da sentença que aplicar medida de internação ou regime de semiliberdade será feita. Artigo 190, inciso 1º. Ao adolescente e ao seu defensor. Artigo 190, inciso 2º. Quando não for encontrado o adolescente, a seus pais ou responsável, sem prejuízo do defensor. Artigo 190, parágrafo 1º. Sendo outra a medida aplicada, a intimação far-se-á unicamente na pessoa do defensor. Artigo 190, parágrafo 2º. Recaindo a intimação na pessoa do adolescente, deverá este manifestar se deseja ou não recorrer da sentença.